Então, nossa aula para hoje é catequização. Como os jesuítas trouxeram a religião católica para o Brasil. Primeiro vamos entender o que é a palavra catequização, né? Para a gente começar a partir daí. Catequização é a forma de você doutrinar, de você ensinar uma pessoa a partir de preceitos de uma determinada religião. No nosso caso, né, do que a gente vai estar estudando hoje, a gente está falando da catequização, né, da religião católica, como foi trazida a religião católica e colocada para os indígenas que já viviam no Brasil. A gente sabe que dentro do nosso processo histórico, ela não foi colocada, ofertada ou oferecida, ela foi imposta, né? A religião católica ela foi colocada como obrigatória para os indígenas. Tanto é que as opções eram ser catequizados ou ser escravizados, né? Não existia uma outra opção dentro do nosso processo histórico. Mas vamos entender aí primeiro, quem são esses jesuítas, como que eles trouxeram, né, a religião católica para o Brasil e como foi esse processo. Essa primeira aula de hoje é para a gente entender apenas, né, ou não apenas, mas a partir daqui, quem são os jesuítas e quais eram os objetivos deles. Primeiro, jesuítas eram um grupo de religiosos, ou são um grupo de religiosos, né, que pertence à Igreja Católica. Eles pertencem a uma ordem chamada Companhia de Jesus, que foi fundada em 1534 por Inácio de Loyola, com o intuito de barrar, foi uma das ferramentas criadas no processo chamado de Contra-Reforma. Um pouco antes disso acontecer, aconteceu o processo chamado de Reforma Religiosa, que a gente vai ver isso bem mais lá para frente. Uma das tentativas da Igreja Católica de barrar a Reforma Religiosa foi esse período histórico chamado de Contra-Reforma. Dentro da Contra-Reforma surge aí a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus, ela vem, né, os jesuítas, eles vêm para o Brasil só em 1549. Então, vamos lá, datas, que é importante em história, datas. Em 1534, essa companhia, ela surge, né, lá em Portugal, a Companhia de Jesus. Em 1549, ela vem para o Brasil na expedição de Tomé de Souza. Quando eles chegam aqui no Brasil, eles vão começar a pegar os grupos indígenas e ensinar, né, como eu já tinha falado para vocês, toda a cultura religiosa de Portugal. Mas, afinal de contas, quais eram os objetivos dessa catequização aqui no Brasil com os indígenas? Né? Por que eles queriam fazer com que os indígenas deixassem sua cultura religiosa de lado e passassem a seguir a cultura religiosa de Portugal? Vamos entender isso num processo histórico. Primeiro, qual era o interesse de Portugal de trazer os jesuítas para o Brasil? Quando as coroas europeias elas colonizavam uma nova região, eles tinham que, para prender essa região sob a sua cultura, eles tinham que impor a sua cultura. E a gente já vem falando desde as primeiras aulas que uma das formas mais importantes de você justificar a sua cultura é através da religião. Então, para Portugal, impor a religião de Portugal, que era a religião católica na época, nessa nova região que eles estavam tentando colonizar, estavam tentando dominar, lembrando aí que em 1549 muita coisa por parte do governo português, ou da coroa portuguesa, desculpa, já tinha sido implantado aqui. Essa tentativa, trazer a religião portuguesa, colocar ela dentro do povo, da população que já estava aqui, era talvez uma das ferramentas que mais ia funcionar dentro desse processo. Sendo que a Companhia de Jesus e a Igreja Católica, eles tinham outros interesses, eles tinham outros objetivos. E isso não estava relacionado somente aqui no Brasil, não, tá? Por quê? Mais uma vez falando sobre o processo de reforma religiosa, quando acontece a reforma religiosa, novas religiões estão surgindo. Então, talvez, né, a religião católica estivesse sendo ameaçada dentro do seu berço ali das principais populações, sociedades, que era a Europa. Então, existem aí três objetivos principais para a Igreja Católica vir e impor a sua cultura aqui no Brasil. Eu vou até ler esses objetivos para a gente não fugir. Primeiro objetivo deles, levar o catolicismo para regiões recém-descobertas. E quais eram essas regiões recém-descobertas? Toda a América.
Então, desde lá onde atualmente temos Estados Unidos e Canadá, passando por toda a América Latina e até chegar na região do Brasil, eram regiões recém-descobertas. Todo o continente americano era formado de regiões recém-descobertas. Essas regiões, elas ainda não tinham segundo eles, elas ainda não tinham uma cultura religiosa construída. Então, antes que as igrejas protestantes ou as culturas das religiões protestantes chegassem nessas regiões, era importante para a Igreja Católica impor a sua religião aqui, impor a sua cultura. Segundo objetivo, catequizar índios americanos e, através dessa catequese, impor a cultura portuguesa ou a cultura espanhola. Vamos lembrar aí que toda a América, todo o continente americano, nesse período da história, ele está dividido em América Espanhola e América Portuguesa. Tirando os Estados Unidos, tá, gente? Lembrando, então, isso é o que eu já falei lá no começo, né? Que através da imposição dessa nova cultura, eles iam impor, né, a cultura mesmo dos espanhóis e dos portugueses, dependendo ali da região. Como eu já falei, era uma forma deles conseguirem dominar, né, toda a população que já habitava essa região. E terceiro, construir e desenvolver escolas católicas pelo mundo. Esse é um dos temas das nossas próximas aulas, as escolas católicas, como elas surgem no Brasil, como elas funcionam e qual o legado que elas deixaram. Por que era tão importante para a Igreja Católica, nesse contexto, construir escolas católicas pelo mundo? Entra como objetivo nessa época aqui também levar o catolicismo para a Ásia e para a África, mas isso não importa para o nosso rolê por enquanto, né? Vamos fixar aqui no Brasil. A Igreja Católica ela estava muito focada em levar escolas católicas para várias regiões do Brasil, justamente para isso, para barrar a expansão, para barrar o crescimento das igrejas protestantes. Certo? Junto com esse vídeo, vai seguir para vocês um material com algumas questões para vocês responderem para mim. Esse vídeo é um vídeo introdutório de uma sequência de conteúdos. Já falei para vocês, mas eu vou repetir antes de a gente finalizar o vídeo. É um vídeo introdutório de uma sequência de conteúdos que a gente vai ver durante o mês de abril, que é uma forma da gente comemorar o descobrimento do Brasil por Portugal, né? E como a cultura portuguesa ela foi imposta, trazida, colocada para nós aqui no Brasil, certo? Então, temos 3 coisas para fazer até o nosso próximo encontro. Ficar em casa, lavar as mãos e responder as questões que eu vou deixar para vocês. Deem uma olhada no material que vai seguir o vídeo e tchau!